do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque em nós uma profunda e verdadeira conversão. Irmãos, a palavra de Deus hoje diz assim no Evangelho. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram: se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem eunucos que nasceram assim do ventre materno. Outros foram feitos eunucos por mão humana. Outros ainda tornaram-se eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus nos trata de algo mais doutrinal relativo ao matrimônio. Mas veja uma coisa interessante. Jesus institui o matrimônio como uma união legítima em que nenhum homem deve se separar de sua esposa. E diz que Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de coração do povo, mas que não foi assim que Deus quis, não é assim que Deus quer. Ou seja, Deus quer que as duas almas que se casem sejam uma só carne até o fim de suas vidas, a não ser em caso de união ilegítima, ou seja, quando o casamento não é válido. A gente pode um dia tratar de ver essa questão mais formativa, né? Quando o casamento não é válido, mas quando ele é válido, ele deve ir até o fim da vida dos dois. Olha só, é interessante você ver que eles perguntam para experimentar, para testar Jesus. Os fariseus eram mestres em fazer isso. Então, Cristo responde de maneira muito certa e muito precisa a pergunta deles. E eles então dão uma retrucada, dizendo que Moisés permitiu despedir a mulher, porém Cristo não permite fazer isso. Os discípulos pensam como humanos, né? E pensam assim: ora, se eu não posso trocar de esposa, é melhor que eu não case? Olha aqui o pensamento de hoje também mundano, né? A gente como pessoas que se casam, pessoas que contraem o sacramento do matrimônio, acham lícito trocar de pessoa. Ah, se casar não vai dar certo. Não, Cristo não quer sim que seja uma só carne, ou seja, os dois são um. É unir a cruz de um com a cruz do outro e carregar a mesma cruz. Essa é a vontade de Deus até o fim da vida. Está bem claro isso aqui. E ele diz mais: quem despedir a sua mulher, fora caso de união ilícita, claro, né, por motivos banais, e se casar com outra, comete adultério. Porque é muito simples, né? Você casou prometendo a Deus a fidelidade, a união, e se separa por qualquer motivo, se casa com outra, claro, está em adultério, porque você casou na igreja. Obviamente, isso é muito claro para nós. Mas no final, Cristo diz assim: de fato, existem eunucos que nasceram assim do ventre materno, né? Ou seja, e Cristo fala assim, uma coisa também muito importante, né? Nem todos são capazes de entender, mas só aqueles a quem é concedido. O que Cristo está querendo dizer com isso, minha gente? É muito belo. Muito belo. Cristo diz que só os chamados
essa vocação vão entender e contemplar a grandeza desse sacramento. Assim como é com o padre, assim como é como um leigo consagrado. Só quem é chamado entende a beleza da sua vocação. Só aquele a quem é chamado a vocações vão entender a beleza delas. Não adianta. A gente diz assim, como é que tu aguenta essa pessoa tanto tempo? Porque não entende, não foi chamado a essa vocação. Ou o mundo corrompeu para que ela não entendesse essa vocação. Isso diz aqui. Alguns não se casam porque nasceram assim, desde o ventre, ou seja, foram consagrados para uma vida leiga ou uma vida como padre, uma vida como freira. Alguns não se casam porque os homens os fizeram assim, ou seja, a sociedade corrompeu o pensamento daquela pessoa para que ela não se casasse, para que ela não contraísse união, para que ela ficasse por aí vagando de mão em mão apenas como alguém que experimenta as pessoas, mas que não entende o amor, que não entende o amor de Deus, não entende o amor pelo outro e a doação a uma pessoa. Isso acontece muito hoje, meu irmão. Várias são as pessoas que não querem mais, né, ter o sacramento do matrimônio. E mesmo aquelas que os contraem, muitas vezes não entendem. Então Cristo está dizendo que os homens e as mulheres de hoje são corrompidos para não se casarem, ou a perderem o sentido, o valor da beleza do matrimônio. Isso é uma verdade também. Verdade, né? Quantos casais eram para gerar filhos padres, mas não geraram porque não entendem? Ou nem se casaram, porque o mundo corrompeu a ideia de matrimônio. O mundo corrompeu a ideia de ter filho. O mundo diz que ter filho é um peso, é uma desgraça. Ninguém quer ter mais. Não só por condições financeiras, não, já não é mais isso. É questão de corromper a mente pela sociedade, pelo mundo. Cristo diz que alguns não se casarão por causa do reino de Deus. É o caso dos nossos padres, né? Freiras, leigos, consagrados e por aí em diante. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação. E só esses que são chamados vão entender. Nossa missão é fazer com que nós entendamos e amemos a nossa vocação e proclamemos uns aos outros as vocações e fazemos os outros entenderem a beleza da vocação que eles carregam e que os nossos jovens sintam prazer em assumirem a sua vocação, sejam elas o matrimônio, a ordem, se tornar padre ou freira, leigo consagrado. Nós perdemos a capacidade de embelezar as vocações do jeito que elas realmente são, porque o mundo nos corrompeu, né? Somos chamados a isso, irmãos, a entender e a proclamar hoje a beleza da vocação, nesse caso também aqui, a do matrimônio. Deus nos abençoe e nos ajude a entender as palavras de Cristo cada vez mais no nosso coração.